Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para este podcast, recebemos o professor José Roberto. Seja muito bem-vindo, José Roberto. Olá, Danilo, é um prazer estarmos aqui novamente, e trocarmos aí algumas ideias e compartilharmos isso com todas as pessoas que nos ouvem. Bem, pessoal, em nosso podcast de hoje vamos falar sobre a filosofia e o desafio de sermos mais humanos. Como sempre lembramos, a ideia não é esgotar o tema, muito menos trazer aqui verdades absolutas, mas refletirmos e buscarmos através das ideias mais atemporais que a filosofia tem nos ensinado através da história, refletirmos e, claro, compreender e aplicar o que de melhor pudermos delas. Bom, José Roberto, o tema é amplo, complexo, profundo e não vamos esgotá-lo nesse podcast. Enfim, em linhas gerais, José Roberto, qual a concepção que a filosofia clássica tem sobre o que é um ser humano e também qual a constituição desse ser humano, como se define o ser humano e, claro, como nós podemos ser melhores seres humanos em base a essas ideias que a filosofia traz como aporte, como ferramentas. Danilo, como você disse, o tema realmente ele é bastante amplo, muito abrangente. A ideia realmente é nós trabalharmos aquilo que é importante, a gente percebe até na ciência, conversarmos um pouco sobre a questão dos fundamentos que nos ajudem, digamos assim, a termos um critério de medida, um critério de comparação, para nós avaliarmos se nos nossos comportamentos nós estamos realmente desenvolvendo o nosso potencial humano. Então, a ideia, como nós estamos conversando, é justamente nós trabalharmos algumas bases para que nós mesmos, no nosso comportamento cotidiano, nos nossos trabalhos, na nossa vida em família, na nossa vida com os amigos, na nossa maneira de agir na sociedade, nós temos esse parâmetro. E só reforçando essa ideia do critério que você bem lembra, José Roberto, esse critério ele é muito importante para tudo que a gente vai fazer na vida, ou seja, nós temos que ter um critério de escolha. E esse critério envolve também qual é o critério que vamos escolher para sermos seres humanos, ou seja, quais critérios definem o que é um ser humano. O próprio Aristóteles, na Ética Nicômaco, ele faz uma distinção clara entre o ser racional e o irracional, ou animalesco. E às vezes nós temos o comportamento que tende mais para o lado animalesco, ou seja, nós temos essa natureza instintiva em nós também, porém somos seres humanos. E isso nós podemos perceber em diversos enfrentamentos humanos, nos problemas da violência, no problema da discórdia entre a humanidade, e isso não é ser humano. Então gostaria que você falasse um pouco mais dessas características humanas. Sim, Danilo, é por isso que nós sempre buscamos nos referenciar quando nós vamos desenvolver um trabalho como esse, como essa nossa conversa, como esse nosso podcast, nós sempre nos referenciamos aos grandes filósofos, como você mesmo citou, Aristóteles, nós poderíamos também mencionar Platão, Sócrates, Confúcio, justamente porque é um pouco engraçado e também muito trágico que hoje, por exemplo, quando nós estamos em uma conversa mais informal com amigos ou com pessoas que gostam de conversar sobre esses assuntos, muitas vezes surge essa questão da violência, não apenas a violência que acontece de um país para com outro, violências que nós percebemos até mesmo desavenças cotidianas que terminam em golpes violentos, em palavras que magoam, em palavras que machucam, em palavras que ofendem. E no dizer popular, muitas vezes as pessoas chegam à seguinte conclusão: o ser humano ele é realmente um animal, por conta de todas essas questões relacionadas à violência, relacionada à falta de entendimento entre as pessoas, a situações que poderiam ser resolvidas no diálogo, que poderiam ser resolvidas na conversa, que poderiam ser resolvidas com um pouco de tranquilidade, com um pouco de razão, mas acaba muitas vezes redundando em ações que são ações bastante cruéis, bastante violentas mesmo. Então existe essa questão de muitas vezes se considerar que o ser humano ele é um animal, porque atua com violência, sendo que poderia escolher talvez um outro caminho de ação. E nós nos baseamos na filosofia maneira clássica, Danilo, porque esses grandes filósofos eles trabalham justamente essa ideia de que se o ser humano ele
não se entrega a uma tarefa de autoformação, de educação muito profunda, de saber quem ele é na sua base, na sua essência, ao invés de desenvolver qualidades, virtudes e valores que cada vez o humanizam mais, ele fica cada vez mais entregue aos seus instintos. Então, uma situação banal, uma desavença com uma pessoa, quando se o indivíduo se conhece, se o indivíduo se conhecesse, se o indivíduo ele consegue dominar os seus instintos, que a primeira reação que pede é uma reação emocional, uma reação de ira, uma reação de indignação, uma reação de simplesmente contrapor a outra pessoa com argumentos, às vezes, bastante ofensivos. Se ele tem uma formação, ele vai realmente pautar se essa determinada situação ela merece tudo isso. Ela merece uma ação violenta que vai trazer complicações mais do que soluções, né? Que vai levar as pessoas a violências, a machucados, a, digamos assim, a ir contra a lei, né, por conta de falta de autodomínio. Então é muito interessante, né, que grandes filósofos como o próprio Aristóteles que você mencionou e muitos outros, eles colocam como uma das primeiras condições para que nós possamos avaliar se o nosso comportamento é um comportamento digno de nós nos chamarmos humanos, ou se é um comportamento que realmente mais nos aproxima da ferocidade das feras, das bestas e dos animais. Uma das soluções seria nós nos conhecermos mais profundamente como seres humanos, saber o que é propriamente humano em nós. E a partir do momento em que nós temos esse conhecimento básico, esse conhecimento fundamental, nós irmos desenvolvendo realmente as características, nós irmos realmente desenvolvendo as qualidades que cada vez nos aproximando dos mistérios de nós mesmos, fazendo com que nós nos defrontemos com os nossos instintos, com a nossa suscetibilidade emocional, com a nossa, digamos assim, com a nossa falta de critério para tomar boas decisões, principalmente quando os momentos pedem que nós tenhamos cabeça fria, e com isso evitarmos consequências muito dolorosas, consequências bastante desagradáveis para outra pessoa, né, com quem nós estamos divergindo, mas também para conosco mesmos. É curioso, José Roberto, enquanto você fazia a sua explanação, me veio à mente a ideia de Kant, ou seja, o filósofo do século XVIII, que fala muito da razão prática, ou seja, o ser humano como esse ser racional. E para isso nós precisamos nos conhecer para usarmos a nossa razão, aquilo que nos define como um ser humano. E é justamente o que eu ia lhe perguntar, ou seja, quais são essas características que nos definem como seres humanos de fato. Porque às vezes nós podemos agir por um instinto, que foge da ideia do dever que o próprio Kant fala também como imperativo categórico, ou seja, aquilo que vale para mim, vale para toda a humanidade na sua extensão, ou seja, aquilo que é justo, valoroso, é algo que eu posso fazer e algo que pode ser válido para todas as pessoas em qualquer lugar do mundo. Portanto, eu gostaria então que você falasse um pouco mais sobre essas ações características que nos definem como seres humanos. Essa questão de quem nós somos, né, Daniel, é uma questão sempre atual entre os grandes filósofos. Às vezes as pessoas que chegam aos nossos cursos de filosofia nos perguntam por que é que nós temos que voltar a estudar, por exemplo, a filosofia de Platão, ou mesmo a filosofia mais oriental como o Bhagavad Gita, né, ou a Voz do Silêncio, a grande obra aí que Helena Blavatsky trouxe lá do Tibete, justamente porque muitas vezes as pessoas têm essa ideia de que isso já está conquistado. E, ao mesmo tempo, nós vamos ver que esses grandes filósofos, né, na época em que viveram, no lugar em que viveram, eles sempre tocaram sobre essa questão do que é o ser humano e qual é a essência da natureza humana. Isso como muito importante, porque não é só uma questão da disciplina ou das questões já terem sido discutidas em um determinado momento da história, mas cada um de nós, como indivíduos, tem que atualizar, tem que trazer essas questões para o seu dia a dia e, como você mesmo colocou, né, tem que desenvolver isso de uma maneira muito prática. Então, por exemplo, essa questão da nossa própria identidade, ela é sempre muito encontrada entre os grandes filósofos, justamente porque eles entendem que isso tem que ser vivenciado um pouco por cada indivíduo tem que se responsabilizar por esse estudo, cada indivíduo tem que
se fazer essas perguntas, aprofundar-se cada vez mais na resposta, até que ela possa fazer uma parte, vamos dizer assim, quase que automática da nossa vida e do nosso dia a dia. Então, quando esses filósofos falam sobre a questão da natureza humana, inclusive, né, natureza humana. Então, nós teríamos que descobrir na natureza qual que é o nosso papel e qual que é a nossa função. Eu sempre gosto de trocar uma conversa com os nossos alunos, né, de que o ser humano é um dos poucos seres da natureza, aliás, o ser humano é o único ser da natureza cuja questão da sua identidade está muito pouco definida. Porque olha só que interessante, né? Se nós pegarmos até uns séculos atrás, né, o pau-brasil ele foi muito difundido aí nas regiões, em muitas regiões brasileiras, né? E quando você vê um pequeno pé de pau-brasil, você sabe a sua natureza de reino vegetal e você sabe que quando ele se desenvolver, chegar no pleno do seu desenvolvimento, ele vai ser uma árvore de pau-brasil. Ou seja, todo o seu desenvolvimento vai se dar com base naquele princípio do que ele é desde a sua origem. Ele vai se desenvolver e sem fugir à sua natureza de vegetal, sem fugir à sua natureza de pau-brasil, ele vai ser uma grande árvore de pau-brasil. A mesma coisa, né, uma outra criatura natural seria ou uma cobra ou um tigre que seja, né? Quando nós nos defrontamos com um tigre filhote, nós podemos até achar aquele animal uma gracinha, né? Porque na natureza é justamente isso, um filhote de tigre, um filhote de leão, um filhote de pantera, até um pequeno filhote de cobra, né, não causa muito assombro. Mas nós sabemos o que será um tigre quando ele crescer. Ou seja, quando ele chegar ao pleno desenvolvimento da sua natureza de tigre. Vai ser um tigre com mais de 200, 250 quilos de força. Ninguém, em sã consciência, vai brincar com um tigre adulto. A mesma coisa com relação a uma pequena cobra, né? Ela vai crescer muito de acordo com a sua natureza, totalmente de acordo com a sua natureza. Então, quando ela é muito jovem, ela pode não ter muito veneno, mas quando ela for uma cobra adulta, né, a gente sabe que o seu veneno, dependendo da espécie, vai ser mortífero. A mesma coisa, né, quando nós encontramos um bebê, seja do sexo masculino ou do sexo feminino, quando chegar, digamos assim, pelo menos em termos físicos, né, ao pleno desenvolvimento do seu potencial, ou vai ser uma mulher adulta, ou vai ser um homem adulto. Ninguém confunde a natureza de um tigre achando que um bebê vai se tornar um dia um ser humano adulto. Ninguém confunde a natureza de um bebê achando que quando ele chegar à plenidade, ele vai ser um tigre ou vai ser uma árvore qualquer. Então nós teríamos que nos perguntar, não mais com relação ao bebê, né, mas com relação qual é a natureza básica do ser humano. O que no pleno desenvolvimento dessa natureza, o ser humano deve se tornar? E no meio do caminho, né, quer dizer, entre o que somos hoje e aquilo que nós queremos ser, né, quais são os elementos corretos que nós temos que desenvolver para chegarmos à concretização desse objetivo. Então, é muito interessante que todos os filósofos falam isso, né, que nós temos que conhecer a natureza básica do ser humano para traçarmos um caminho correto, para irmos no meio desse trajeto, no meio dessa saga, no meio dessa aventura, irmos desenvolvendo os elementos corretos para chegarmos ao pleno desenvolvimento dessa natureza. Então nós percebemos que, por exemplo, a agressão é o que você espera de um tigre. Né? Durante toda a sua vida ele vai desenvolver violência. Quando chegar a ser um tigre adulto, ele vai ser violento, e isso em momentos muito específicos, né? Para defesa ou para caça. Um tigre não é violento o tempo todo. A mesma coisa com relação a uma cobra e muitos outros animais da natureza. Então a agressão é algo próprio do reino animal. Quando o ser humano desenvolve agressão, no meio do caminho, ele acaba perdendo uma visão do que deve ser a sua natureza e acaba desenvolvendo algo que não é próprio do seu reino, digamos assim. Sem dúvida, José Roberto, isso implica em uma questão de autenticidade, não é? Ou seja, autenticidade implica em
sermos aquilo que somos em essência, em natureza. E para isso, temos que fazer uma viagem para dentro de nós próprios. Não há um outro processo onde a gente consiga, como fast food, né? Ou seja, uma coisa rápida e eficiente, sem um mergulho interior. Agora, em relação à pergunta que eu vou lhe fazer, José Roberto, a filosofia nos traz ferramentas para que a gente saiba construir a si próprio, ou seja, saber quem nós somos em base a virtudes, valores e critérios cada vez mais éticos e morais de maneira prática. Quais são essas ferramentas que a filosofia nos traz nesse sentido de construção humana do indivíduo? Houve um grande filósofo, né, que nós costumamos estudar de uma maneira mais aprofundada no nosso curso de filosofia, que foi justamente o filósofo Plotino. Plotino ele diz o seguinte, de uma maneira muito clara, né, a virtude é o caminho que conduz o ser humano à perfeição, né? Então, esse filósofo, né, Plotino, assim como um outro filósofo que ele amava muito, gostava muito, que era Platão, considerava que esse meio, o que o ser humano tem que desenvolver para que a sua natureza seja plenamente desenvolvida, são as virtudes, são qualidades, são valores que são próprios à condição humana. E é muito interessante, né, Danilo, que quando nos perguntam assim, olha, que virtudes seriam essas, né, da qual fala Plotino, da qual fala Platão, né? Que virtudes seriam essas? Por exemplo, Platão fala da justiça. A justiça, nós percebemos que é uma dessas virtudes, né? O respeito com relação ao outro, o respeito com relação à natureza humana no outro, ou seja, tudo aquilo que nós poderíamos incluir sem esgotar, né, o que é a justiça, é uma das qualidades, é uma das virtudes que quando nós temos consciência de onde nós temos que chegar, qual é o objetivo que a natureza traçou para que nós possamos nos considerar cada vez mais plenos como seres humanos, uma dessas virtudes é a justiça. E é interessante, né, Danilo, que, por exemplo, a justiça é uma virtude que você não vai encontrar nem no tigre, né, essa preocupação com ser justo, nem numa cobra, até nos animais que vivem mais próximos de nós, né, como, por exemplo, um gato, um passarinho, um cachorro. Eles estão desenvolvendo o que é próprio da sua natureza, sempre assinalado pelo que a natureza determina para eles, né? Não vão ter essa preocupação em ser mais justos, em em serem bondosos. Agora, nós não. Nós somos os únicos seres da natureza que têm essa capacidade de avaliar o que é justiça, quais são os nossos atos que nos tornam mais justos, mais nobres, melhores e mais humanos. E você colocou uma questão muito interessante, uma preocupação dos tempos atuais, né? A questão do profissionalismo, a questão de sermos bons pais de família, bons maridos, boas esposas, bons filhos também, né? A condição primeira, antes de nós nos preocuparmos com a nossa profissão ou com a nossa condição familiar, é, por exemplo, né, desenvolvermos qualidades como a justiça ou como a bondade, porque isso vai nos tornar também melhores profissionais e também melhores no desenvolvimento de qualquer atividade social que seja do nosso interesse, seja na relação aos amigos, à amizade, né, seja em relação à família. Então, a justiça é uma dessas qualidades. Outra qualidade, né, outra virtude aí para acompanharmos o raciocínio do nosso filósofo Plotino seria, por exemplo, a bondade, expressa como generosidade, expressa como cortesia. E é interessante, né, Danilo, que esses filósofos eles consideram que são virtudes que devem ser desenvolvidas. Não é que eu e você, por exemplo, né, Danilo, nós não tenhamos a nossa cota de bondade, a nossa cota de generosidade. Não, nós temos. Mas é que, pelo menos na visão filosófica, né, filosofia como busca de sabedoria, não é nos conformarmos com o que nós temos, né? É nós buscarmos desenvolvermos cada vez mais essas qualidades que já fazem um pouco parte da nossa natureza, irmos buscando aí o aporte da filosofia, o aporte dos grandes filósofos, para cada vez irmos desenvolvendo mais essas qualidades, para que cada vez nós sintamos um são orgulho de
de sabermos e sentirmos que estamos desenvolvendo aquilo que a nossa natureza humana pede de nós, que a natureza pede de nós, que a nossa história, o nosso destino, a nossa vontade de uma mais consciente participação social, o que ela pede de nós. Bom, José Roberto, para encerrarmos, eu gostaria então que você falasse desses grandes filósofos, filósofas, enfim, desses grandes seres que deixaram um legado atemporal, moral, ético, de muita dignidade, enfim, de muito exemplo valoroso para que nós pudéssemos então nos pautar naquilo que eles deixaram e, claro, aplicar algo de nosso também em base aos melhores exemplos que eles nos deixaram, porque eles têm muitas virtudes, características específicas muito especiais e muito profundas enquanto um comportamento de ser humano, evidentemente falando. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso para que nós tivéssemos então de maneira mais prática esses referenciais ao qual pudéssemos seguir em alguma medida. Você já mencionou aí Aristóteles, né, Danilo? Eu trouxe aqui uma frase de Aristóteles, né, em que ele diz, resumidamente, o seguinte, né? Em palavras, quase todas as pessoas estão de acordo. Dizem que o bem supremo é a felicidade e consideram que o bem viver e o bem agir equivalem a ser feliz. Aristóteles, né, Danilo, é uma dessas bases e referências filosóficas que nos ajudam muito a trabalharmos essas qualidades que todos os grandes filósofos consideram como próprias do ser humano. Porque Aristóteles diz o seguinte, né, olha, toda ação, toda ciência produz algum tipo de benefício, um bem. Então nós percebemos que Aristóteles ele está preocupado com, olha, qual a maneira como o indivíduo vive, porque a maneira como o indivíduo vive significa que ele está buscando um determinado tipo de bem. E esse tipo de bem, quando conquistado, vai produzir um grau de felicidade. O problema, né, é que Aristóteles considera que 98% da humanidade, né, isso na época dele, né, mas eu acho que a gente poderia, sem muito medo de errar, também trazer esse percentual aí para a nossa época, porque nós percebemos que muitas vezes as pessoas estão preocupadas com um tipo de vida, né, que lhes garanta uma comodidade muito corporal, uma, uma satisfação muito próxima, né, não estão preocupadas em adiar determinados prazeres, né, com vistas a treinar, exercitarem-se no desenvolvimento da vontade. Ele vai dizer que sim, grande parte das pessoas buscam esse tipo de bens. Muitas pessoas buscam esses tipos de bens, né, relacionados ao bem-estar físico, ao bem-estar emocional, a um bem-estar relacionado à posse de coisas, mas vão produzir bens que nem sempre dependem de nós e, consequentemente, vão resultar num tipo de felicidade que é muito passageira. Já o próprio Aristóteles diz, né, que existe um terceiro tipo de vida, que é a vida racional, ou seja, que é o ser humano viver com inteligência, viver com um padrão, com um conhecimento do que é que ele, como ser humano, tem que desenvolver, que seria, na visão de Aristóteles, né, desenvolver virtudes e desenvolver essas qualidades e valores que nós mencionamos. Aí o indivíduo, né, Danilo, ele tem um grau de felicidade que é muito dele, é muito própria, é muito interior. Então, o indivíduo, quando ele está buscando esse grau de qualidades interiores, ele vai se tornando cada vez mais feliz e vai se tornando cada vez mais eficaz e mais eficiente, tanto em reconhecer fora dele, né, quais são as suas problemáticas, como também a sua capacidade de resolvê-las, né? E isso com muita alegria, porque ele discute com o seu vizinho, ele vai pesar de uma maneira bastante racional quem é que está com a razão, né? Se é ele ou se é o seu vizinho. Ele vai poder refletir dentro desse contexto, ele vai evitar as situações violentas, vai saber ouvir, né, para poder também saber conversar. E isso, para Aristóteles, é uma dedicação a um tipo de vida inteligente, a um tipo de vida realmente racional. Porque o indivíduo aí ele está buscando desenvolver também paciência, buscando desenvolver compreensão, buscando desenvolver empatia, sem abrir mão, claro, né, daquilo que ele percebe como certo.
tanto para ele como para com o seu vizinho, mas também sem precisar necessariamente reconhecer a violência como solução para essa problemática em particular. Um outro filósofo também, né, Danilo, que nós poderíamos mencionar, seria o próprio Immanuel Kant, um filósofo bem mais recente aí do nosso século XVIII. E Immanuel Kant ele também diz que, uma frase dele, né, nos foi concedida a razão como uma faculdade prática, ou seja, que o verdadeiro destino da razão é o de produzir uma boa vontade, boa em si mesma. Então, muito interessante, né, que Kant, sem nos afastar muito de Aristóteles, sem nos afastar muito também da ideia de Plotino e de muitos outros grandes filósofos, considera que a razão do ser humano ela foi dada e ela é plenamente utilizada quando o ser humano ele consegue se basear a sua vida em princípios, né? Princípios atemporais, ensinamentos profundos do que o ser humano deve ser. Para que com isso, né, ele consiga, de uma maneira inteligente, influir também sobre, digamos assim, as suas iras, sobre os seus desejos, enfim, né, sobre o seu querer e sobre os seus desejos mesmo. Para que aí a sua ação seja uma ação sempre muito bem equilibrada, seja uma ação muito bem dirigida, seja uma ação muito bem conduzida, para que o indivíduo dê ênfase àquilo que ele vai reconhecendo com cada vez mais solidez, né, quais são os seus deveres enquanto seres humanos. Então, na visão de Kant, né, a razão ela foi dada ao ser humano justamente para que o ser humano ele possa se basear em ideias, né, em ideais, em princípios, para que com isso ele possa cada vez mais ir educando e conformando os seus desejos, os seus quereres, os seus próprios instintos, para que a sua ação não seja danosa tanto para si mesmo, como também para aqueles com que ele compartilha aí a sociedade, a família, o ambiente de vivência, de trabalho em que ele atua. Né? São alguns filósofos e algumas pequenas ideias, né, de alguns filósofos que nos ajudam a irmos formando o ser humano, aí se formando com base em valores, em princípios. Ou seja, se nós unirmos um pouco o que Aristóteles ensina, ou o que Kant ensina, é o ser humano aprender de uma maneira, é o ser humano ir desenvolvendo uma maneira de vida cada vez mais inteligente, buscando desenvolver valores, buscando desenvolver virtudes, para que assim ele possa aplicar isso de uma maneira muito bem conduzida, né, na sua vida, em qualquer ambiente do qual ele participe. Sem dúvida. Dessa maneira encerramos então o nosso podcast e mais uma vez agradeço a presença, José Roberto, e claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Danilo. É um grande prazer estar aqui novamente com você, né, compartilhando algumas ideias tão interessantes desses grandes filósofos, com a ideia de nós sempre irmos tornando a nossa vida um pouco mais condizente com o nosso ideal humano. E para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acropole.org.br. E para quem quiser saber mais sobre a Nova Acrópole, basta acessar o nosso site nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Johannes Brahms e chama-se Concerto para Piano e Orquestra número 2 em Si maior, opus 83, terceiro andante.